Teorias da conspiração existem aos montes e desde muito tempo, com muitas variantes focando em diferentes produtos da sociedade, quase sempre trazendo uma verdade oculta por trás, algo que não seria de desejo de muitos que fosse um conhecimento mais amplo, passando até mesmo por informações ditas como passíveis de mudar os rumos do mundo, causando terror, pânico, histeria coletiva e uma verdadeira revolução. Já fiz um vídeo aqui no canal comentando sobre algumas teorias famosas da conspiração, então achei interessante trazer uma parte 2 desse assunto, considerando o amplo campo que temos para ler essas histórias. Antes de irmos para o conteúdo, eu sinalizo que o intuito do vídeo é meramente entreter. Nenhuma das teorias ditas aqui representam a visão dos Jerônimos ou são de alguma forma verdade. Dito isso, pegue uma cerveja, umas batatinhas e vamos ver mais teorias famosas da conspiração. A relação do ser humano com o passado e com o futuro sempre foi complicada, fato que podemos ver na interessante obsessão de diversos povos com a possibilidade de saber o que vai acontecer, ao passo que, atualmente, muitos passados são idolatrados, como os anos 80 e a Idade Média. Ao longo do tempo surgiram muitos métodos e até mesmo pessoas que supostamente tinham a capacidade de prever o futuro, utilizando-se de alinhamentos cósmicos, forças da natureza e espiritismo para conseguir enxergar algum evento que viria a acontecer, podendo citar casos como o Arúspice na Grécia Antiga e o Tarô na Europa da Revolução Francesa, com ambas as práticas buscando obter respostas de entidades que poderiam saber mais do que nós. Oficialmente, a ciência coloca uma porcentagem de pessoas como super previsores, que são pessoas capazes de analisar situações de forma super eficiente e coesa, para conseguir adivinhar algum tipo de evento futuro a curto e médio prazo, conforme esse estudo feito pelo Intelligence Advanced Research Projects Activity, ligado ao Departamento de Inteligência dos Estados Unidos. Porém, na maioria das vezes, quando falamos de previsões do futuro, nos referimos a algo mais místico e esotérico, recebendo a resposta em forma de premonição ou de mensagem bem clara desses acontecimentos. Um dos mais comentados sobre isso, em questão de nome, é o vidente francês Nostradamus, que publicou um livro originalmente em 1555 com diversas profecias, as quais algumas se realizaram com o tempo, e ajuda muito o fato de suas previsões não terem anos exatos para acontecerem, e outras que foram anexadas ao seu trabalho após sua morte. Nostradamus teve um histórico considerável de acertos, embora nenhum lugar mencione como conseguiu suas previsões. Até os dias de hoje, existem exemplos de previsões que acontecem por diferentes pessoas, por meio de elementos já mencionados e também de sonhos, por vezes comunicando eventos diários que irão acontecer. Em questão da teoria, essas pessoas então seriam descredibilizadas para evitar cultos em torno da sua figura, que em posse de conhecimento sobre eventos do mundo poderiam mover multidões e tirar o controle da mão dos poderosos, caso eles também não fossem capazes disso. Inclusive, mídias que retratam esse tipo de visão de um futuro no passado acabam por adicionar o fator de linhas do tempo, justamente para mostrar que não é possível ver o futuro de uma mesma realidade, ou ainda mostrar que o futuro não é aquilo exatamente que você viu, como acontecia naquela série da Raven. Para efeitos de teoria da conspiração, é quase visto que sempre que alguém tenta mostrar o futuro, é ridicularizado imediatamente, quase sempre apelando para coisas materiais, tipo, se você vê o futuro, veja os números da Mega Sena e fique rico, sem considerar que realmente é possível existir pessoas que recebem algumas informações sobre acontecimentos do futuro. Teoria muito forte no ramo farmacêutico, mas que, como eu achei exemplos em diversos tipos de business, decidi agrupar tudo em um núcleo só, pois basicamente todas as teorias têm a mesma estrutura, dizendo que indústrias possuem métodos e meios para melhorar a vida das pessoas, não o fazendo devido ao lucro que seria perdido. Começando pela mais famosa, conforme falei, a farmacêutica, que teria a cura para doenças como o câncer e a AIDS, mas não divulgam, pois isso causaria uma queda massiva nos lucros, mesmo que se vendesse a um preço altíssimo o remédio. Afinal, tratamentos que batem tranquilamente 50 anos de compras renderiam muito mais do que um remédio de uma vez só a um preço alto. Esse discurso se fundamenta bastante em coisas avançadas da ciência, que se orgulha de desenvolver curas muitas vezes a tempo recorde, mas que em casos específicos parecem cada vez mais regredir em termos de um objetivo final, junto de casos onde supostas curas foram achadas e inexplicavelmente uma cortina de fumaça acabou por ser jogada, acontecendo inclusive aqui no Brasil um caso muito famoso. O ramo da saúde historicamente se mostrou reticente a avanços,
conforme exemplos históricos de o médico que relacionou doenças à falta de higiene foi internado em um manicômio. Em qualquer tentativa de questionar a sabedoria dos poderosos, leva ao posto negacionismo, o que faz com que, se realmente existir uma cura para certas coisas, existem linhas de pensamento que sinalizam para que estas sejam escondidas para não atrapalhar o negócio. É importante mencionar que indústrias conhecidas usam os próprios produtos para continuar com a roda do consumo, na prática conhecido como obsolescência programada, seja utilizando-se de compostos de baixa qualidade, seja montando os equipamentos de maneira a favorecer o desgaste de peças. Além de tentativa de produzir equipamentos de alta qualidade, são veementemente rechaçadas, envolvendo até ameaças de morte e de retaliação extrema. Indo para o lado da energia, por exemplo, crises energéticas são temas de pautas ambientais pelo mundo, ainda que existam maneiras confiáveis de produzir energia, como solar e eólica, mas essas são novamente prejudicadas por governos e empresas, que querem ter o controle da produção e distribuição de energia, impedindo que a população tenha acesso a isso de forma fácil e barata. Campanhas de conscientização sobre preservação de recursos são sempre direcionadas à classe baixa e média da sociedade, enquanto famosos e pessoas da elite poluem e destroem sem consequências. Tudo parte de um projeto para manter o status quo na ativa, aliando-se com a indústria de combustíveis que fazem tudo o que podem para manter as pessoas dependentes de petróleo, sem o desenvolvimento de alternativas realmente sustentáveis. Note como os discursos são sempre os mesmos, o jornalismo nem esconde a que é feito, despachando rapidamente pessoas que dizem e muitas vezes apresentam carros movidos a água, com pouco ou nenhum avanço nessa área. Substâncias com capacidade de alterar a realidade são quase universalmente perseguidas em todos os cantos, com raríssimas exceções que quase sempre atendem o desejo de uma classe X ou Y. É interessante notar que tratar de alterações da realidade por meio de atividades do nosso mundo são descritas desde tempos antigos, focando basicamente no ópio e na erva, detalhando como reuniões eram feitas e essas substâncias eram consumidas, passando para o mundo de hoje, onde existe uma verdadeira perseguição a esse tipo de coisa. Essa teoria diz basicamente que os poderosos se esforçam ao máximo para impedir que a população tenha acesso ao uso dos entorpecentes, pois elas nos mostrariam uma verdade oculta sobre o mundo e sobre como ele funciona. Um dos principais apoios dessa teoria está em experiências com o chá de ayahuasca, produzido a partir de 2 plantas da Amazônia com propriedades alucinógenas, junto da realização de cerimônias espirituais por cultos com raiz na cultura indígena, tendo relatos comuns de ser uma experiência não só de transformação, mas de comunicação com entidades e visões de um mundo superior, coisas que tirariam qualquer pessoa comum do forte controle exercido pela sociedade como um todo. Apesar do fato de que drogas provenientes de plantas como o ópio, a cannabis, cogumelos e outras plantas alucinógenas poderiam ser facilmente obtidas por qualquer pessoa que desejasse, tirando do Estado o controle sobre o ser humano, algo mais difícil de acontecer com sintéticos, por exemplo. Linkando com outros argumentos utilizados aqui, podemos colocar que qualquer maneira de se libertar de um sistema será cerceado e perseguido de qualquer forma, não sendo absurdo pensar que qualquer maneira de ver tudo por outra perspectiva e até mesmo obter uma iluminação não é muito desejada. Show de Truman é tranquilamente um dos filmes mais complexos existentes, trazendo não só uma realidade assustadora, mas perfeitamente possível de ser desenvolvida. Nessa produção estrelada por Jim Carrey, Truman é um homem comum que foi escolhido no seu nascimento para ser a estrela de um reality show, onde toda a sua vida foi roteirizada e documentada para divertimento de outras pessoas que viviam seu mundo real. Sua cidade, chamada de Sea Haven, é meramente um estúdio cenográfico. As situações da sua vida são criadas de modo a gerar mais audiência e impedir que Truman descubra sua realidade. Seu pai supostamente morre em um afogamento para Truman desenvolver trauma de água e não velejar até a borda do estúdio, tampouco atravessar a única ponte que leva para fora de Sea Haven. Tentativas de viajar são prontamente rechaçadas por pessoas que detêm o controle. Até mesmo as interações pessoais que Truman possui na sua vida são planejadas com foco em manter o programa rodando. E se eventualmente ele descobre a verdade e escapa de sua prisão, o mesmo não pode ser dito sobre nós. Essa teoria afirma que todos os acontecimentos de nossa vida são ditados por algo maior e que escolhe o que acredita ser o certo para manter o programa por mais tempo, com as carreiras que escolhemos, as pessoas que nos relacionamos e o sucesso e fracasso que temos em nossa vida, com coisas inexplicáveis acontecendo justamente por ir contra o que dá audiência a quem nos assiste. Assim como das paixões de Truman ser perseguido e retirado do programa, pois a atriz tentava avisar ao homem que ele era apenas um personagem.
E aqui trago a reflexão de quantas vezes algo certo na sua vida deu simplesmente errado por motivos inexplicáveis. Seja um deus sádico, aliens que te usam como boneco de The Sims ou algum horror cósmico de Lovecraft. Algo teria o poder de escrever o que vai acontecer e como vai acontecer. No universo do filme, Seahaven era uma cidade perfeitamente criada, com todos os seus moradores sabendo exatamente o que fazer e falar, de formas até mesmo a fazer marketing de produtos que patrocinavam o reality show, sendo parte de um script quase impossível de ser declarado como mentira. Tamanho impacto do filme que até mesmo uma síndrome foi batizada em seu nome. A síndrome de show de Truman descreve pessoas que acreditam que suas vidas são um reality show, quase sempre propensas a terem maiores problemas como esquizofrenia ou delírio, com inclinações para ser uma crítica ao cristianismo e a maneira como ele impacta a vida de todos, mesmo daqueles que não acreditam e não desejam ter suas vidas manipuladas. O produtor Christoph e o papel do ator Ed Harris tenta manter Truman como personagem de seu programa até o final, ainda que ele não tenha tido nenhuma escolha, tal qual nós não temos de sermos invadidos por estas entidades ou o que quer que seja. Dessa maneira, sinalizando que não temos controle nenhum e estamos sujeitos à produção de um sádico, que brincará com nossas vidas para satisfazer aqueles que dão audiência ou até mesmo adoração.